Boa noite. Hoje é quinta-feira, 21 de julho de 2022. Georgina de Freitas, condenada por fraude histórica do INSS, morre no Rio um mês após acidente. Esta advogada estava internada desde dezembro e morreu em Duque de Caxias. Georgina participou de fraude de 2 bilhões de reais e ficou 12 anos presa após ser extraditada da Costa Rica, para onde havia fugido. A ex-advogada Georgina de Freitas morreu na terça-feira no Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela estava internada desde dezembro, quando sofreu um acidente de carro. Georgina foi responsável pela maior fraude ocorrida no Brasil contra a Previdência Social. A ex-advogada e procuradora previdenciária foi condenada em 1992 por organizar um esquema de desvio de verbas de aposentadorias estimado em 500 milhões de dólares, segundo a Procuradoria-Geral do INSS. Posteriormente, a Advocacia-Geral da União afirmou que a fraude foi da ordem de aproximadamente 2 bilhões de reais. O esquema ficou conhecido como a escândalo da Previdência. Condenação. Ela foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Rio a 14 anos de prisão em regime inicialmente fechado, em julho de 1992. Ficou foragida até 1997, quando foi encontrada na Costa Rica e extraditada no ano seguinte para o Brasil. A então advogada foi presa em fevereiro de 1998 e em 2001 teve o registro profissional cassado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Em junho de 2010, uma sentença declarou extinta a pena. O alvará de soltura foi expedido no mesmo mês e Georgina conseguiu a liberdade. Terminou a caçada à fugitiva número 1 do Brasil. A advogada Georgina de Freitas, condenada por fraudar o INSS em mais de 100 milhões de dólares, se entregou ontem em São José, na Costa Rica. Ela disse que não quer voltar para o Brasil. A polícia informou que Georgina estaria sendo chantageada pelos próprios seguranças que tinha contratado para protegê-la. É o que mostra a enviada da Rede Globo à Costa Rica, Cristina Serra. Foi aqui na Costa Rica que a advogada Georgina de Freitas viveu boa parte dos 5 anos em que esteve fugindo da justiça. E foi aqui, neste presídio feminino chamado Bom Pastor, na periferia da capital, São José, que terminou a carreira de fugitiva da maior fraudadora da Previdência. Georgina de Freitas está numa cela comum com mais 20 mulheres. Hoje, o cônsul do Brasil, Guilherme Jungblut, foi visitá-la, mas ela não quis receber o representante do governo brasileiro. Ela só quis falar com seu advogado, Jorge Granados Moreno. O advogado levou para ela uma sacola com livros sobre o Código Penal e leis brasileiras. Segundo o advogado, Georgina de Freitas se entregou, mas não pretende voltar ao Brasil. Ela sabe que corre o risco de ser extraditada, mas vai tentar ficar legalmente na Costa Rica. É uma das possibilidades reais, concretas, como consequência natural de um processo de extradição, verdade? Se Georgina de Freitas não pretende voltar ao Brasil, por que ela mandou um container com 1 tonelada de documentos no final de outubro para o aeroporto do Rio de Janeiro no nome do cunhado, Paulo Oliveira? Essa e outras perguntas ainda estão sem resposta. Para a polícia da Costa Rica, Georgina de Freitas se entregou porque estaria sofrendo ameaças de morte. A suspeita da polícia é de que a advogada estava sendo vítima de extorsão praticada por um grupo de mercenários da Nicarágua, contratados por ela mesma para fazer a sua segurança durante o tempo em que esteve escondida. Até ser achada pelo repórter Roberto Cabrini, da TV Globo, o destino de Georgina era um mistério. Polícia e imprensa especulavam sobre o paradeiro da fugitiva número 1 do Brasil. O Globo Repórter revelou na última sexta-feira que ela estava na Costa Rica. Numa entrevista exclusiva, ela disse que está ameaçada de morte e antecipou que iria se entregar. Foram mais de 300 telefonemas, cartas, senhas, viagens à Baixada Fluminense, Miami e América Central. O caminho para chegar à fugitiva número 1 do Brasil foi iniciado há 7 meses. O primeiro passo foi identificar quem coordenava a fuga de mais de 5 anos. Demorou 3 meses para chegarmos a 10 nomes. Com o mapa das conexões dela no Brasil e no exterior, precisamos de outros 2 meses para conseguir pela primeira vez um contato com Georgina.
Já na Costa Rica, tivemos que ter paciência e esperar 5 dias. Ela queria segurança para contar o seu lado da história. Queria ter a certeza de que ninguém estava nos seguindo. No dia 9 de outubro, ficamos finalmente frente a frente com a advogada acusada de roubar mais de 100 milhões de dólares à Previdência. A entrevista no Hotel Marriott de São José, na capital da Costa Rica, durou 4 horas. Muito tensa, Georgina interrompeu a conversa várias vezes e levou pelo menos um grande susto quando alguém bateu na porta. Era apenas um empregado do hotel. Apesar do susto, Georgina afirmou não acreditar que a polícia estivesse procurando por ela a sério. Por que a senhora decidiu fugir? Porque eu vivia com medo, porque eu tinha ameaças de sequestro dos meus filhos, as minhas ameaças de morte. Onde que está esse dinheiro? 85% desse dinheiro não está na mão dos advogados. Monique. 85% desse dinheiro está distribuído dentro do próprio INSS. Ela afirmou várias vezes que está sem dinheiro, que pagou propina para agilizar processos, que não fez plástica para fugir da polícia. 3 dias depois da exibição do Globo Repórter, Georgina se entregou à polícia da Costa Rica. A ex-advogada Georgina Maria de Freitas morreu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, após acidente de carro. Na década de 90, ela foi responsável pela maior fraude da história contra a Previdência Social. O desvio foi estimado em quase 2 bilhões de reais. A quadrilha comandada por Georgina tinha mais de 20 pessoas, entre juiz, procuradores, advogados e contadores. O esquema conseguia valores milionários de indenização usando dados de trabalhadores humildes. Georgina foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Rio a 14 anos de prisão em julho de 92. Ela ficou um bom tempo foragida e fez várias cirurgias plásticas para se esconder. Foi presa em 1998 na Costa Rica e ficou na cadeia até 2010, quando foi extinta a pena. Parte do dinheiro foi recuperado pela Justiça e bens da ex-advogada foram a leilão. Eu era criança e esse caso me chamou muita atenção, porque falava-se desde 92, 93, 94, se falava o nome de Georgina de Freitas. Não falava do que ela era acusada, não do desvio da Previdência Social, né? E dizem ainda que por causa do desvio que ela provocou, o rombo da Previdência só aumentou com o passar dos anos. É uma coisa que eu sempre ouvi quando era criança, né, no caso da Georgina de Freitas, que ficou marcado na história, e também do rombo da Previdência Social, que continua até os dias de hoje. Ela foi uma personagem marcante dos anos 90. Não? Nos anos 90 aconteceram coisas mais absurdas, não, dentro do Brasil, e fraudes como essas tinha que entrar para a história, né? E impressionante que, passado praticamente 30 anos do caso, né, em si, o nome dela ainda é falado, não? Ela ainda é lembrada como a maior fraudadora do INSS. Eu não acredito que tenha outra pessoa capaz, esperemos que não tenha, não, que possa superar os atos de Georgina de Freitas. Se lamenta pela família, pelos amigos da morte da advogada Georgina de Freitas, mas ela morreu, mas ela entrou para os livros de história, isso sim. É interessante não lembrar alguns casos que aconteceram há mais de 30 anos, não? Faz a gente repensar um pouco, não, de como o país está hoje e como já foi antes, né? Será que melhorou? Será que piorou ou continua igual? O que você acha? Muito obrigado por assistir meu novo vídeo. Se inscreva no meu canal, curtam os outros vídeos que eu já postei, compartilhem e comentem. Ok? Muito obrigado, boa noite e até a próxima notícia. Valeu, pessoal. Um abraço.